em geral, eu tenho muita preguiça de escrever. Eu escrevo porque eu vivo disso, mas não gosto e tenho preguiça. De forma que eu só escrevo aquele que eu estou devendo. Espontaneamente eu não saio escrevendo nada. Olá, nós somos do grupo 3, composto pela Ayla, Giovana de Matos, eu, que é o Jean, o Lucas e a Marina. Nós vamos falar sobre a Raquel de Queiroz. Começando com o movimento literário, o modernismo, eu vou dar o contexto que estava tendo uma crise econômica, que seria a crise de 29, que foi quando teve a quebra na Bolsa de Valores de Nova York, afetando o mundo inteiro. O Brasil foi afetado pelo fato de que os Estados Unidos era o principal comprador de café. E por causa da crise, eles pararam de comprar, ou pelo menos diminuíram, então acabou estocando muito café aqui no Brasil. Também estavam surgindo alguns governos totalitários na região da Europa, e no Brasil teve a Revolução ou o Golpe de 30, que foi quando Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil. Então, assim, iniciando a Era Vargas e o fim do sistema café com leite, que era a alternância de uma pessoa de São Paulo e depois de Minas Gerais no poder. Agora falando do modernismo em si, focando na segunda fase, já que é a fase da qual a Raquel de Queiroz faz parte. Eles são conhecidos como Geração de 30 e foi de 1930 a 1945. Essa fase foi a fase da consolidação do modernismo brasileiro e já por ser a segunda fase, ela vai puxar muitas influências da primeira, como a importância da cultura brasileira, o regionalismo, então vai explorar bastante o folclore brasileiro, vão ter temas sobre o cotidiano, religião, um teor social muito mais forte, uma linguagem popular, coloquial, utilizando até gírias. Também vai ter a influência da psicanálise de Freud e vai criticar a realidade da população dependendo da situação. Nas três fases do modernismo pode ser separado em duas partes, a poesia e a prosa. Na poesia da segunda fase, ela é conhecida como poesia de 30 e para muitos atingiu o ápice da poesia do modernismo. Eles também tiveram a maturidade, que seria você ter um equilíbrio de utilizar versos brancos, versos livres, e também padrões clássicos, que na primeira fase eles não queriam, como o soneto. Além de ter temas universais, que vão englobar o mundo todo, e não só o Brasil. E quem abriu a poesia de 30 foi o Carlos Drummond de Andrade, com o seu Alguma Poesia. Já na prosa, são conhecidos como romance de 30, regionalistas e neorrealistas, pelo fato de serem muito críticos e regionalistas, porque muitos deles são do Nordeste, e por causa disso eles vão falar bastante dessa região. Muitos deles também têm a visão de política mais para a esquerda, e quem abriu a prosa foi o José Américo de Almeida com A Bagaceira. E aqui nós temos três artistas da segunda fase, né? José Américo de Almeida, na imagenzinha dele ali, Carlos Drummond de Andrade, ele embaixo do nome dele, e a Raquel de Queiroz, que nós vamos comentar mais, que escreveu a sua obra principal para muitos, o 15, e a imagenzinha dela, a foto dela, aí embaixo do nomezinho dela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a bibliografia da Raquel de Queiroz, começando pela infância dela. A Raquel, que tinha o nome completo Raquel Franklin de Queiroz, nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 17 de novembro de 1919. Ela era filha de Daniel de Queiroz Lima e Clotilde Franklin de Queiroz. Uma curiosidade é que, pela sua parte de mãe, ela é aparentada ao escritor José de Alencar. Além disso, a Raquel possui outros 4 irmãos, o mais velho Roberto, os mais novos Flávio, Leonardo e Maria Luísa. A Maria Luísa, sendo a irmã mais nova dela, era quase como uma filha para Raquel, e ela conta que chegou até mesmo a disputar a maternidade da Maria Luísa com sua própria mãe. Então, quando a Raquel ainda é bem pequena, só com 45 dias de vida, a família se muda para a Fazenda Junco, em Quixadá, no Ceará. E em 1913, eles retornam para Fortaleza, onde o pai é nomeado promotor da cidade. E é aí que, em 1917, a família vai morar no Rio de Janeiro, fugindo de uma grave seca que atingia a região desde 1915. E esse fato vai ser muito importante de ser lembrado. Mas, em 1919, a família retorna para Fortaleza. E é aí que, em 1921, a Raquel ingressa no Colégio da Imaculada Conceição, que vai ser muito importante para a vida dela, principalmente pelas amizades que ela faz naquele colégio. Em 1915, apenas com 15 anos, ela se diploma professora nesse colégio. E é em 1927 que começa a carreira de jornalista da Raquel de Queiroz, na verdade sob o pseudônimo de Rita de Queluz. Ela escreve uma carta para o jornal O Ceará, satirizando o concurso de rainha de estudantes que ia ter na cidade, e essa carta faz tanto sucesso que o jornal convida ela para participar e para organizar a página literária e publicar o folhetim História de um Nome.
Além disso, nesse meio tempo, a Raquel começa a trabalhar em outro jornal da cidade, que é o jornal O Povo. E em 1927, ela se junta com outro grupo de jornalistas e eles criam um suplemento Maracajá, que tinha como objetivo divulgar a estética modernista. Por curiosidade, eu pesquisei na internet e Maracajá significa criadouro de cascavel em tupi, mas também pode se referir a um tipo de gato que parece uma jaguatirica que habita aqui o Brasil. E é em 1930 que ela publica o seu primeiro romance, O 15. E logo um ano depois, em 1931, ela vai para o Rio de Janeiro receber o prêmio Fundação Graça Aranha da Academia Brasileira de Letras por esse seu romance. Uma curiosidade sobre o Graça Aranha é que ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, mas ele largou a academia porque ele achava ela conservadora demais. E ele também participou da Semana de Arte Moderna de 22. Mas agora, voltando para Raquel de Queiroz, nesse meio tempo que ela ficou no Rio de Janeiro, ela conheceu representantes do Partido Comunista Brasileiro. E quando ela volta para Fortaleza, ela participa da implantação do Partido Comunista lá no Nordeste. Agora a gente dá uma espiadinha na vida pessoal da Raquel de Queiroz. Em 14 de dezembro de 1932, ela se casa com o poeta José Alto da Cruz Oliveira, e o casal se separa em 39. Mas nesse meio tempo, eles se mudam para São Paulo, onde eles trabalham em traduzir alguns trabalhos do Trotsky. E nesse meio tempo, a Raquel ela também se desvincula do Partido Comunista porque eles queriam censurar o seu livro João Miguel. Então ela prefere se desvincular do partido e mesmo assim publicar o seu livro. E em 1933, nasce a filha do casal Clotilde. E um ano depois, em 1934, a Raquel se candidata a deputada pela Frente Única do Partido Socialista. Mas logo em 1935, ela tem grandes perdas na vida pessoal dela, que ela perde a filha pequena e o seu irmão Flávio, que diz ela era o seu irmão favorito. E em 1937, a Raquel acaba sendo presa e ela fica detida por 3 meses no quartel do Corpo de Bombeiros. Isso aconteceu por causa que entrou o Partido Novo, Getúlio Vargas, e ela foi presa por defender ideias esquerdistas. E nesse tempo que ela ficou detida, ela escreveu O Caminho das Pedras, que ela publicou logo em seguida. E em 1940, já separada do seu antigo marido, ela se casa com o médico Oyama de Macedo, com quem ela vive até que se torna viúva em 1982. E na década de 50, a Raquel faz a sua primeira viagem para a Europa. E logo depois da perda da sua mãe, ela volta para Fortaleza e herda a fazenda Não Me Deixes. E em 1939, enquanto ela estava no Rio de Janeiro, a Raquel publica o seu terceiro romance chamado Três Marias. Nesse tempo, ela também começa a colaborar com os jornais cariocas, o Diário de Notícias, o Jornal e a revista O Cruzeiro, onde ela publica em 40 edições o romance O Galo de Ouro, e ela vai ser bem conhecida pela sua participação nessa revista. E em 1961, durante o governo do Jânio Quadros, ela é convidada para ser ministra da Educação, ao que ela se recusa, dizendo que era apenas uma jornalista e que ela gostaria de continuar como tal. Durante toda a sua vida, a Raquel teve muita participação e influência política, e ela até mesmo apoiou o golpe em 64 que depôs o Jango e que instaurou a ditadura militar. Mas ela disse que quando entrou o governo Costa e Silva e implantou a AI-5, ela se afastou desse apoio, porque dizia que não era realmente isso que ela queria para o Brasil. E já no fim da sua vida, em uma entrevista para o Roda Viva na década de 90, ela disse que na verdade não era comunista, ela era sim anarquista. E em 1966, ela foi convidada pelo presidente Castelo Branco a participar da 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU, e ela participou como representante do Brasil na Comissão dos Direitos do Homem. Além disso, ela foi membro do Conselho Federal da Cultura em 67 e integrou o quadro de sócios efetivos da Academia Cearense de Letras. Então, agora a gente entra na época da grande consagração da Raquel de Queiroz. Além das muitas crônicas e romances que ela escreveu, ela também escreveu peças de teatro. Entre as mais conhecidas foi o Lampião, em 53, e a Beata Maria do Egito, em 58. Ambas receberam prêmios. A primeira recebeu o prêmio Saci e a segunda o prêmio de teatro do Instituto Nacional do Livro. E é então, em 4 de agosto de 1977, que a Raquel ganha, por 23 a 15 votos, o jurista Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, e se torna a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. A Raquel ocupou como imortal a cadeira número 5, e uma curiosidade é que o patrono dessa cadeira é o escritor Bernardo de Guimarães, que foi o escritor do livro Escravizaura, e antes dela essa cadeira já foi ocupada pelo Oswaldo Cruz. Então, na década de 80, a Raquel também colaborou com o jornal Estado de São Paulo e o Diário de Pernambuco. Até então, a Raquel já tinha escrito mais de 2.000 crônicas que foram reunidas em diversos livros. E em 1992, a Raquel publica o romance Memorial de Maria Moura, que ganhou até mesmo uma adaptação em minissérie pela Rede Globo.
Em 1993, a Raquel ganha o prêmio Camões, cedido pelo governo de Portugal e do Brasil, que busca premiar escritores que enriqueceram o patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. Ele é tido como um dos maiores prêmios que premia escritores da língua portuguesa. E a Raquel acaba falecendo no dia 4 de novembro de 2003, na sua casa no Rio de Janeiro, devido a um ataque cardíaco. A velhice vem como um ladrão à noite, vem suavemente. Você, quando vai se pentear, vê que tem mais cabelos brancos. Mas a vida, a experiência da vida, o amor pelas pessoas não muda. Você sabe que está velho, mas não sente que está velho. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre as obras da Raquel de Queiroz. Ela escreveu várias obras, mas uma das principais delas, se não a principal, é a obra O 15. Ela escreveu essa obra em 1930, com 19 anos, e esta foi o seu primeiro romance. Essa obra ela foi tão apreciada pela população que ela recebeu o prêmio da Fundação Graça Aranha. Uma curiosidade é que enquanto ela estava escrevendo essa obra, ela estava também se recuperando de uma doença pulmonar, que é a isquemia pulmonar embólica. Então, o tema central dessa obra é a questão da seca de 1915, que destruiu assim o Nordeste do Brasil. Então, ela desde muito jovem, ela tem esse olhar mais social, mais da questão, ela sempre reparou a questão da desigualdade social, então até que posteriormente ela acabou entrando no Partido Comunista Brasileiro. Então, essa obra, ela tem um teor social muito forte, então ela sempre enfoca na realidade da condição de vida daquelas pessoas que moram na seca, né, que estão tendo que lidar com a seca, na questão da fome, na questão da miséria, questão da ganância dos ricos, sabe, que muitos têm pouco e poucos têm muito. Então, nessa obra, ela enfoca demais essa questão. E outra curiosidade é que a mesma coisa que, tipo, os personagens estão vivendo, ela também já viveu, ela e a família dela, porque ela também foi uma pessoa que teve que fugir da seca para tentar sobreviver de alguma forma. Como eu falei, a obra foi muito apreciada pela população, não só da época, quanto até hoje. Ela também é uma obra muito apreciada. Então, foi feito um filme que foi lançado em 2004, que ele é baseado na obra de Raquel Queiroz, e ele é dirigido por Jurandir de Oliveira. Obviamente, não é igual o livro em si, tem as suas adaptações, mas também é uma forma de você meio que mais... Ele mostra mais a questão das imagens, assim, porque é um filme, né? No livro você tem que mais imaginar. Mas o livro, de qualquer forma, é bem mais completo. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre... Vou fazer um resumo, né, da obra. Então, ela conta a história de um vaqueiro, que é o Chico Bento, e por conta da grande crise de 1915, né, a grande crise da seca, ele perdeu seu emprego, a sua família também perdeu o emprego. Então, sem outras alternativas, ele teve que sair do sertão cearense e foi tentar umas novas oportunidades na capital de Pernambuco, Recife. E aí, mesmo nessa cidade nova, ele não consegue nenhuma forma de sobreviver lá, então ele e sua família migram de novo para São Paulo, só que agora para São Paulo, né? E aí eles tentam de uma forma para tentar sobreviver. E agora também falando um pouquinho sobre a linguagem do livro. Então, por conta de uma análise psicológica dos personagens, do uso do discurso direto, você consegue perceber assim, facilmente os pensamentos, os sentimentos dos personagens diante ao problema social que eles estão vivendo, que é a seca. Então, você consegue perceber isso. E também é um livro que tem uma linguagem simples e coloquial, e que também é muito marcado por uso de frases curtas, porém muito precisas. Então, e a prosa também, ela é marcada pelo narrador onisciente, né? Que também é conhecido como onipresente, que é aquele narrador basicamente que sabe tudo. Ele sabe toda a história do enredo, ele sabe o pensamento dos personagens, as emoções dos personagens, os sentimentos dos personagens, sabe de tudo. E é aquele que majoritariamente narra em terceira pessoa, só que às vezes aparecem umas intromissões em primeira pessoa. Bom, agora eu vou ler um trechinho do livro só para vocês visualizarem o que eu acabei de falar da linguagem e também sobre aquilo que eu tinha falado anteriormente sobre a questão do teor social, né?
que eu falei que mostra bastante a realidade, foca essa questão, né, de como eles viviam mesmo. Agora, ao Chico Bento, como único recurso, só restava ribar. Sem legume, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie, não havia de ficar morrendo de fome, enquanto a seca durasse. Depois, o mundo é grande, e no Amazonas sempre há borracha. Alta noite, na camarinha fechada, que uma lamparina moribunda alumiava mal. Combinou com a mulher o plano de partida. Ela ouvia chorando, enxugando na varanda encarnada da rede os olhos cegos de lágrimas. Chico Bento, na confiança do seu sonho, procurou animá-la, contando-lhe os 1000 casos de retirantes enriquecidos no norte. Então, é isso que eu falei, né, do negócio social, que mostra bastante o sem legumes, sem serviço, mostra também bastante as emoções dos personagens, né, então a mulher chorando por causa de toda a situação, e também mostra um desejo, né, de Chico Bento, um sonho dele de migrar para que um dia ele possa se dar melhor, né, na vida, ter que sair um pouco dessa situação, não ter que, tipo, sobreviver, a ser que sim viver o mundo, e enfim. Depois do 15 lá de 1900, nem global aquecimento, não foi netoiano, foi a seca aquele ano que acabou com muito planto e a vida melhor. Ficou em paz. Não tinha mais de chorar de fome, estrada fora. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre as influências sobre o livro 15, começando pela biografia da Raquel de Queiroz. Então, o que na vida dela levou ela a escrever o livro e escrever o livro do jeito que ela escreveu? Então, começando, como a Marina já falou, a Raquel, ela viveu todas as durezas da seca e da vida sertaneja. Ela morava lá no Nordeste e a própria família dela fugiu na seca de 1915, fugiu para o Rio de Janeiro. Então ela teve toda essa vivência, ela viveu toda essa dureza, ela conviveu com todo esse cenário, e isso não só inspirou, mas como deixou uma visão diferente no livro que ela escreveu. Então a Raquel, ela publicou 15 quando ela tinha só 19 anos, e ela escreveu o livro na casa em Pici. A família tinha uma casa lá em Pici, no município de Fortaleza, e ela escreveu o livro lá no chão da casa mesmo. Então tem uma passagem que ela diz assim: "E eu então esperava que a casa adormecesse, e ia para a sala da frente, onde um lampião de querosene ficava aceso posto no chão. Estirada de bruços no assoalho diante da luz, e eu então escrevia. Parecia-me que a criação literária só poderia ser feita assim, no mistério noturno, longe do testemunho e dos comentários da casa ruidosa cheia de irmãos." Então, por ter publicado o livro só com 19 anos, ela se destacou muito como uma escritora iniciante, principalmente porque o livro dela tratava de assuntos complexos de uma maneira muito simples. Ele tinha um jeito de escrever muito diferenciado dos outros livros do mesmo tema que estavam ali na época, que era uma escrita muito difícil de entender. E ela fez totalmente o contrário, ela fez uma leitura muito simples, que imitava o jeito do povo falar, então era uma leitura muito fácil. E isso se deve ao fato da família dela ter sempre estimulado ela a ler, a estudar e a sair do comum. Eu já era uma menina muito lida, porque a minha mãe era um intelectual, lia muito, lia boas coisas. Meu pai lia muito, eles eram devotos do Eça de Queiroz e dos equivalentes. De forma que eu me criei numa casa de literatos. De escrever não era uma novidade, ler muito menos. Agora, falando sobre a obra 15 no movimento literário, ele vai ser um livro que vai se encaixar bastante no regionalismo, já que ele vai criticar a fome, a miséria, a seca, as consequências, os males que tem da seca para as pessoas da região, que é do Nordeste, e também vai ter um teor social muito forte, né? Vai criticar a pobreza da região, a necessidade das pessoas precisarem sair dessa região para ir para outra que tem mais oportunidades, também do coronelismo. Agora falando um pouco sobre a obra João Miguel, ele é o segundo romance de Raquel de Queiroz e foi publicado em 1932. Ele é um romance que vai tratar sobre o sistema penitenciário brasileiro, sendo que a maior parte dessa história se passa dentro da cadeia. Nessa obra, o narrador vai acompanhar a história de um homem simples, humilde e pobre que, sob efeito do álcool, ele vai matar um outro homem e vai ser preso. João Miguel, sem nada para fazer dentro da prisão, ele começa a observar tudo que está à sua volta, os rabiscos e escritas da parede. Ele observa também os outros presos que ele consegue ver dentro da sua cela,
começa a se observar, tendo um fluxo de consciência muito forte. Ele se vê não somente por dentro, mas também por fora. Tem uma passagem muito interessante que ele começa a ver sua mão criminosa e a mão inocente. E comparando elas, ele vê que elas são iguais. Ele percebe que uma ação que levou menos de 1 minuto muda a sua vida, mas fisicamente e por dentro ele não mudou nada e continua a mesma pessoa. É interessante ver que Raquel de Queiroz defende João Miguel, já que ele não tinha essa intenção de matar, mas ele cometeu esse crime por uma fraqueza, a bebida. Então, quando ele bebia, ele se tornava uma outra pessoa. E ele estava pagando pelo crime que essa outra pessoa fez. Isso fica bastante evidente numa outra passagem em que ele bebe novamente, mas dentro da prisão, e ele tem novamente essa vontade de matar. Só que agora ele tem um motivo mais específico. Pois ele vivia com uma mulher, a Santa, que aos poucos, quando ele foi preso, ele foi se afastando dele. E surge um boato que ela estava se relacionando com outro carcereiro, que é justamente quem ele queria matar nessa ocasião. Nessa obra, mostra como a justiça é diferente para o rico e para o pobre, retratando um rico que foi preso, não pelo crime que cometeu, mas sim por razões políticas. E é assim que Raquel de Queiroz dá sua opinião sobre o sistema carcerário brasileiro. Na obra João Miguel, assim como em várias outras obras da Raquel de Queiroz, a gente pode principalmente notar a ambientalização em que se passa o livro, que é o Nordeste, que é o sertão, e é toda essa vivência que a Raquel teve como criança e na vida adulta. Então, em grande parte das suas obras, a gente pode notar esse traço aí autobiográfico de tudo que ela viveu, de tudo que ela conheceu, de tudo que ela escutou ali na região em que ela nasceu e que morou por muito tempo. Além disso, diferentemente de outras obras, outros romances da Raquel, a gente pode notar nesse livro, no João Miguel, uma inserção das próprias opiniões da autora na fala de outros personagens. O que não é muito comum da Raquel fazer nos outros livros, ela fez nesse. Justamente porque o romance trata de assuntos que necessitam de uma introspecção, de uma análise interna e, de certo modo, de opiniões. Então a Raquel ela consegue ali inserir alguns pontos de vista, algumas opiniões dela em relação ao sistema carcerário e nas próprias questões psicológicas ali que envolvem toda a situação. E agora sobre o livro João Miguel. Essa obra está mais focada na reflexão e nas fortes críticas às injustiças sociais, como a Giovana já falou, para o sistema carcerário. Esse também pode ser considerado uma denúncia ou um protesto. E na parte do regionalismo, ele está presente, dá para perceber mais no linguajar, nos diálogos, já que ele é bem característico e peculiar para o linguajar caboclo ou então da própria massa sertaneja. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre a obra Caminho de Pedras. Ela foi publicada pela primeira vez em 1937 e o tema principal é a vida de uma família brasileira que vivia aqui durante o período do regime militar em que o nosso presidente era o Getúlio Vargas. Seus personagens principais são o casal Noemi e Jean-Jacques, com seu filho Guri, e o jornalista carioca Roberto. O livro aborda uma traição em que Noemi, mesmo que recém-casada e até mesmo com um filho, acredita ter encontrado realmente seu verdadeiro amor, no caso o jornalista Roberto. Então ela acaba contando para seu marido dessa traição e vai em busca de seu verdadeiro amor. E ao mesmo tempo o livro ele mostra, ele apresenta a ilusão que é o amor verdadeiro e de como idealizamos as relações amorosas, mas como realmente funcionam na vida real. Quanto às influências no livro Caminho de Pedras, como já dito anteriormente na parte da biografia, a Raquel ela estava presa no momento em que ela publicou o livro, então ela pediu para publicarem no nome dela, e ela publicou o livro enquanto ela estava presa, e ela estava presa justamente por defender ideias socialistas, que são ideias que estão muito presentes no livro. O livro gira em torno ali de toda essa ideia da implantação, da ideologia política. Então esse livro ele acaba sendo um livro bem diferente dos outros romances da Raquel, é um livro bem mais... Ele não tem tanto tema regionalista, e ele é um livro muito mais voltado, muito mais versado para as influências políticas que a própria Raquel tinha. Então o livro com certeza tem todos esses traços biográficos aí da vida da Raquel. Falando sobre o Caminho de Pedras no modernismo, a sua principal característica dela seria a sua crítica social, tendo duas mais evidentes, que a primeira seria o contexto revolucionário, que vai se passar um pouquinho mais no fundo, em segundo plano, sobre as lutas sociais, a situação da classe operária no Nordeste. E a outra seria que a situação da mulher na sociedade, onde a Noemi ela se separa do Jean-Jacques para ficar com o Roberto,
por causa disso, acaba sofrendo muitas consequências até no trabalho. E também ela acaba sendo muito cobrada para deixar seus ideais, o movimento, de lado e focar em ser apenas uma mãe de família, como a sociedade impõe. Bom, agora eu vou falar sobre uma outra obra que também é muito conhecida da Raquel de Queiroz, que é a obra As Três Marias. Este é um romance publicado originalmente em 1939. Nesse romance é interessante perceber que por mais que a Raquel de Queiroz ela não gostasse que a inserissem no movimento feminista, essa é uma obra que por diversos ângulos se enquadra neste movimento. A partir do título, a gente consegue perceber que esse livro conta a história de três meninas. A Maria Augusta, que é a narradora da obra, a Maria da Glória e a Maria José. Então, esse livro, ele narra a vida dessas três meninas desde quando elas se conheceram no internato, no Nordeste, até elas chegarem à vida adulta. E mesmo que elas sejam completamente diferentes e tenham na vida adulta seguido caminhos completamente diferentes, mas ele basicamente conta essa trajetória delas, né? Outra coisa interessante de notar é que esse título também faz referência às estrelas da constelação de Órion, que é aquela constelação lá do céu. E a própria narradora, ela define as meninas com a aparência de acordo com o que ela percebe dos astros. Então, meio que quer dizer que, tipo assim, elas andavam juntas, mas elas eram completamente diferentes, como as estrelas mesmo. Bom, ao longo desta obra, o leitor consegue perceber e descobrir o passado dessas meninas, também as suas perspectivas para o futuro, quais são as suas idealizações e se essas idealizações são alcançadas ou não. Também é possível perceber as paixões dela, tanto em relação à fé como em relação aos homens. E por mais que esse livro esteja focado nessas três Marias, e principalmente na Maria Augusta, que é a narradora, que a gente consegue ver seus pensamentos mais íntimos, mais profundos, ele não apenas fala delas três, eles também falam das meninas, das mulheres ao redor delas. Bom, essas três meninas, elas não se unem apenas pela afinidade que elas teve no primeiro encontro, elas também se unem por conta da história mesmo, que elas tiveram uma infância assim meio sofrida, com várias dores, várias perdas, então elas se unem por conta disso. E por conta desse passado delas, vamos dizer assim, é fácil perceber que elas provavelmente sofrem de depressão ou alguma coisa assim, e acaba, por conta disso, apresentando nessa obra vários pensamentos suicidas. Agora, falando para finalizar um pouco das características do livro, o livro apresenta uma linguagem assim simples, não é muito difícil de entender, mas ao mesmo tempo é uma linguagem meio que poética assim. E é um livro relativamente bem curto e com capítulos curtos também, só que os finais meio que deixam os leitores assim curiosos para ver quais serão os próximos passos das protagonistas. Bom, o romance Três Marias, ele é considerado o romance mais autobiográfico da Raquel. Isso porque ela nunca quis escrever uma autobiografia e nem um livro de memórias. Ela dizia que simplesmente não gostava. Mas esse é considerado o romance mais autobiográfico dela porque ele se inspira nas amigas que ela tinha quando ela entrou no colégio, que continuaram com a amizade pro resto da vida. E a própria personagem principal, Maria Augusta, é inspirada na Raquel, é quase como se fosse um alter ego da própria Raquel e ela compartilha muitas vivências, muitos sentimentos com a própria Raquel. E as outras personagens, a Maria da Glória, ela é inspirada na amiga Odorina e a Maria José é inspirada na Alba Frota, que foi uma grande amiga da Raquel, elas continuaram amigas mesmo depois dela sair do colégio. Então, todo o livro, ele tem muitas coisas parecidas com a própria vida da Raquel, muitas vivências da Guta são parecidas com as vivências da Raquel, inclusive no fato dela ter saído de uma fazenda, de ter entrado no internato, de ter conhecido as amigas no internato. E só uma curiosidade dessa história é que em 1980 ele ganhou uma adaptação em telenovela pela Rede Globo com o mesmo nome, As Três Marias, e tem a Maitê Proença, a Glória Pires e a Nádia Lippe como as Três Marias. Se a juventude quer essa brisa cantar, ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor.
Agora, falando sobre a obra As Três Marias, esse livro vai ter um teor social muito forte, criticando o papel da mulher na sociedade, utilizando a Gota, né, já que ela não segue esses padrões, ela gosta de aventura e quer decidir suas próprias escolhas. E também, apesar da história passar no Nordeste, ela não tem caráter regionalista, focando mais no psicológico e no desenvolvimento das personagens, e não tanto na região e no local que se passa as histórias. E agora eu vou falar um pouquinho sobre Dora Doralina. Ele foi publicado em 1985 e o tema principal é abordar a vida, evolução e emancipação de Maria das Dores, Dora. Em 1982 foi feita uma adaptação para o cinema, com a direção de Perry Salles. O livro ele é dividido em 3 partes: livro do Senhor, livro de companhia e livro do comandante. Na primeira parte, ele apresenta o início da vida de Dora, em que ela morava na fazenda com a sua mãe. E ela já começa apresentando diversos problemas também, como que perdera seu pai muito cedo e que a sua relação com a sua mãe não era muito boa. Mas também ela apresenta como conseguiu lidar com tudo aquilo, como conseguiu superar e como conseguiu se libertar. No começo da segunda parte, o livro de companhia, ela se muda para Fortaleza e entra numa companhia de teatro. E nesse momento, Dora ela acaba entrando numa fase de autodescobrimento e liberdade, pela qual ela tanto queria. Durante uma dessas viagens com a companhia de teatro, ela acaba conhecendo o cadete Lucas, em que se apaixona perdidamente. E por fim, o livro do comandante, em que Dora acaba deixando a companhia de teatro, porque ela se casa com o cadete Lucas, e ele acaba sendo muito abusivo. E ela acaba aceitando aquilo. Então deixa a companhia de teatro e acaba vivendo só em volta dele. O cadete Lucas ele acaba falecendo e ela volta para a fazenda, em que passou os primeiros anos de sua vida. Então lá ela volta uma nova mulher, totalmente madura. Então ela não deixa mais a relação ruim com a sua mãe afetar. Então ela acaba vivendo lá, se impondo a sua mãe e ajudando todos os funcionários que lá estão. E ela acaba vivendo o fim de sua vida lá, mesmo que não muito feliz, mas ela acaba ficando lá mesmo na fazenda. A publicação do Dora Doralina em 75 acabou pegando todo mundo de surpresa, porque a Raquel ela já estava há mais de 30 anos sem publicar. Desde o seu último romance, Os Três Marias, em 39, ela só foi publicar um romance de novo em 75 com o Dora Doralina e mais um outro no final da sua vida. Mas durante esse meio tempo, ela já era bem conhecida e ela já estava consagrada no meio literário. Ela já tinha publicado vários romances e ela já tinha muito reconhecimento. Ela ainda não tinha entrado para a Academia Brasileira de Letras só 2 anos depois, em 77, mas ela já era uma escritora conhecida e reconhecida. Além disso, como em várias outras obras da Raquel, a gente pode notar alguns traços biográficos. Então, o tema que é sempre recorrente nas obras da Raquel, que é o tema do Nordeste, ele está presente em quase todas as suas obras. E o escritor sempre leva um pouquinho dele para os livros que ele escreve, então é difícil você não ter um pouquinho de biografia ali nos livros. Você escreve um romance, você não pode inventar pessoas, né? Então um personagem eu boto um tique seu, outro de fulaninho. As pessoas são criadas, são criações, mas a gente não inventou o ser humano. Então tem que copiar um tique de uma pessoa que você lembra. É sempre assim. É da vida real, mas não é do retrato real. Então, no Dora Doralina também tem a vivência e o descobrimento, a emancipação da Dora, que ela sai de uma fazenda no Nordeste, conhece o mundo, e isso também está muito presente na vida da Raquel. Então ela saiu lá do Nordeste, veio para o Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, e acabava misturando sempre esses dois mundos, entre o mundo do Nordeste, o mundo do cangaço, do misticismo, e o mundo urbano. Então essa contradição está muito presente no Dora Doralina, assim como em várias obras da Raquel. Então, além disso, um outro traço biográfico que a gente pode encontrar nesse livro são as próprias dores internas, porque durante esse tempo, esses 30 anos que a Raquel ficou sem publicar romance, ela passou por diversas perdas. Ela perdeu os pais, perdeu irmãos, e a grande perda da Raquel foi a perda da sua filha. Então, isso pode ter contribuído para ela ter ficado tanto tempo sem publicar um romance, porque foi um grande baque na vida dela. Agora, comentando sobre a obra Dora Doralina, no movimento literário, ele não vai ser considerado tão regionalista como o 15. Mas ele também vai possuir suas características, como expressões e marcas típicas da fala da região, se aproximando bastante da oralidade, a escrita, né, no caso, e também vai ter menções a práticas locais como o coronelismo e o cangaço.
O livro em si, ele não vai focar tanto no cunho social e no regionalismo, mas sim no aspecto intimista e psicológico das personagens. Porém, ainda é possível perceber um pouquinho desses dois aspectos que eu falei anteriormente durante a obra. E esse livro, apesar de não ter sido publicado durante a geração de 30, ele pertence ainda à segunda fase do modernismo, que é uma curiosidade do Ítalo Gurgel, de um trabalho de 1997, onde ele falou que não achou nenhum documento, alguma coisa assim escrita sobre essa obra, Dora Doralina, antes de 1972. Só que ele falou que a Raquel de Queiroz confessou que, na verdade, o processo criacional dessa obra começou desde a época do livro das Três Marias. Agora, falando um pouco sobre o Memorial de Maria Moura, foi um livro publicado em agosto de 1992, quando a Raquel tinha 82 anos. Recebeu também um prêmio Jabuti de melhor ficção e foi adaptado em 1994 para uma minissérie da TV Globo. Esse livro se passa no sertão do Nordeste do Brasil durante o século XIX, provavelmente entre 1820 e 1840, já que tem passagens que falam sobre a saúde do imperador, que era Dom Pedro II, e também fala sobre a Guerra dos Farrapos, que aconteceu também durante essa época. Essa obra é um romance que trata sobre a trajetória da Maria Moura, desde a sua juventude até a sua vida adulta. Esse é um livro narrado em primeira pessoa por 3 personagens principais diferentes: a protagonista Maria Moura, o Beato Romano, que era o padre, e a Maria Alva, que é a prima de Maria Moura. Esse livro começa com Beato Romano chegando na Serra dos Padres e indo pedir ajuda para Maria Moura, pois ele tinha cometido um crime e sabia que Maria Moura ajudava quem estava sendo ameaçado de morte. Também conta sobre uma confissão que Maria Moura havia feito para ele quando ainda era menina na cidade de Vargem da Cruz, pois ele era o padre da igreja da cidade e vai usar essa confissão a seu favor, fazendo com que ela o proteja. A partir daí, vieram várias memórias e lembranças de Maria Moura, aí ela começa a relatar essa história. Ela era filha única, morava com seus pais na cidade de Vargem da Cruz, no sítio do Limoeiro. Seu pai veio a falecer muito cedo, e algum tempo depois, sua mãe também veio a falecer. Teoricamente, ela teria se enforcado, só que Maria Moura não acredita nisso, mas não tem fatos para provar essa teoria dela. Mãe? Mãe? A partir daí, ela começa a contar como que era a sua relação com o namorado de sua mãe, o Liberato, que quando veio a falecer, ele era até bastante carinhoso, estava disposto a ajudá-la e consolá-la. Só que com o tempo, ele começou a abusá-la e pressioná-la para que ela assinasse uma procuração. Essa procuração era para que ele possa tomar posse de suas terras e possa cuidá-las também. Com medo de Liberato, Maria Moura vai até a igreja se confessar para o padre José Maria, e que algum tempo depois dessa confissão, o Liberato é morto. Maria Moura, sozinha, praticamente órfã, fica morando no sítio do Limoeiro, junto com os seus empregados que estão lá desde a época de seu pai. E é aí que seus primos começam a pressioná-la, querendo sua herança. O Tônio e o Irineu, que eram seus primos, diziam que 2/3 da terra do Limoeiro eram deles. Moura, sabendo que eles voltariam, ela decide armar uma cilada junto com seus trabalhadores. E na noite que eles vieram tirar suas terras, ela acaba atacando o bando dos primos a tiros. Ela também coloca fogo na sua casa, pois dizia que não queria que ninguém mexesse nas coisas delas, e acaba fugindo. Depois disso, ela percebeu que estava sozinha e precisava lutar para sua sobrevivência. Então ela sai do Limoeiro montada a cavalo, junto com seu bando, e vai para a Serra dos Padres em busca de conquistar terras e se fixar em algum lugar. Então eles começam a armar assaltos pelo sertão em busca de dinheiro, ouro, pedras preciosas e armas para que o bando deles se torne o mais poderoso. O livro também traz
o relato de Maria Alva, que era prima de Maria Moura, irmã do Tonho e do Irineu, que eram os primos que queriam tomar a terra de Maria Moura. Ela era uma mulher muito bonita e solteira, mas os seus irmãos prendiam ela dentro de casa para que ela não se casasse, pois se ela se casasse, teria que dividir a herança com mais um homem. Ela era apaixonada por Valentim, e Duarte, que era meio-irmão dos primos, ajuda ela a se casar com ele. Ela foge e vai morar com os pais de Valentim, que era uma família bem pobre e simples que viviam do circo. Depois de ter ajudado Maria Alva a se casar, Duarte e Rubínia, que eram empregados dos primos, são expulsos de casa e vão para a Serra dos Padres em busca de abrigo lá na casa de Maria Moura. E é assim que a Raquel de Queiroz mostrou pra gente como a vida é difícil lá no sertão do Nordeste. Quanto às influências do livro Memorial de Maria Moura, nessa época a gente já tinha uma Raquel muito mais madura. Ela escreveu esse livro quando ela tinha 82 anos, então ela já tinha passado por muita coisa, muita vivência, já tinha escrevido muitos livros, muitas crônicas. Então a gente tem uma Raquel muito mais madura e, por conseguinte, personagens muito diferentes do começo da carreira dela e ao longo de toda a sua carreira, personagens, histórias também todos mais maduros. E um dos fatos mais curiosos é que a Raquel dedicou esse livro à Rainha Elizabeth I lá da Inglaterra. E isso por causa de uma experiência que ela viveu com a irmã dela, que ela conta o seguinte: eu estava fazendo um trabalho com a minha irmã Maria Luísa sobre a seca do Nordeste. Fomos procurar livros antigos e descobrimos que a primeira grande seca registrada oficialmente aconteceu em Pernambuco em 1602. Nessa seca, uma mulher chamada Maria de Oliveira tornou-se conhecida porque, juntamente com os filhos e uns cabras, saía assaltando fazendas. Pois eu fiquei com essa mulher na cabeça. Uma mulher que saía com os filhos e um bando de homens assaltando fazendas era a lampiona da época, pensei. Ao mesmo tempo, eu sempre admirei muito a Rainha Elizabeth I da Inglaterra, que morreu no início do século XVII. Li várias biografias dela, a ponto de me sentir uma espécie de amiga íntima, dessas que conhecem todos os pensamentos e sofrimentos. A certa altura pensei, essas mulheres se parecem de algum modo, e comecei a misturar as duas. Estava pronto o esqueleto do romance. A partir daí, fui desenvolvendo os episódios. Então aí a gente consegue ver que a Raquel ela acabou misturando essas duas personagens. Essa personagem no estilo cangaceira ali, de Pernambuco em 1602, e a Rainha Elizabeth I. E o que ela tomou de inspiração da Rainha Elizabeth I foi o jeito dela de ser, não muito a história, mas em si, por ela ter sido uma mulher muito forte, uma mulher muito decisiva para a história da Inglaterra, e ela quis transportar isso ali para a personagem que vivia no Nordeste, para a personagem principal do livro dela. Além disso, nesse livro a gente pode verificar um estilo narrativo que ele seria de uma fácil adaptação tanto para a TV quanto para os cinemas, justamente pelo seu discurso polifônico, pelo jeito que ele é narrado, pelo jeito que as histórias são amarradas, ele seria de muito fácil adaptação, principalmente por ser um livro com um tema muito épico, com muita ação, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e foi exatamente isso que aconteceu. A Rede Globo adaptou o livro para uma minissérie. De Maria Moura, capítulo especial de estreia, com 1 hora de duração. A história de uma mulher e seu sonho. Terra e trabalho não vai faltar para quem ficar do meu lado. Uma guerreira que conheceu a dor ainda menina e se tornou a líder de um bando. Se eu disser que atira é para atirar, se eu disser que morra é para morrer. Capaz de tudo para defender suas terras, até derramar o sangue de sua própria família. Maria Moura matou ele que nem um porco espinho do mato. Adaptado para a televisão em formato de minissérie, o Memorial de Maria Moura não agradou a escritora. Não foi bom. A televisão é muito ruim, pelo menos para você, autor, porque ela não vê com seus olhos o personagem, não vê com sua memória a história. De forma que eles pegam o personagem, a história, e a televisão é muito imediata. Eles fizeram pouca coisa, fizeram parte, sim, e a moça que fazia Maria Moura estava muito boa, que é a Glória Pires. E foi uma coisa, uma pequena, foi só uma inspiração, eles usaram mais o nome do que a história. Agora, comentando sobre a obra Memorial Maria Moura, ela vai ser principalmente jornalista, tendo uma grande referência ao cangaço do Nordeste, representado pela própria protagonista, mostrando a evolução dela de sinhazinha até depois líder de um bando. Também a gente pode comparar com a Maria Bonita, já que ambas estão relacionadas com a mulher no cangaço e a força que elas tiveram para sair desse papel que a sociedade impõe de mulher pacata ou submissa. Nesse livro também, a Raquel de Queiroz adota uma narrativa bem diferente, trazendo 3 pontos de vista diferentes, que seriam do Beato, da Maria Alva e da Maria Moura.
e isso faz com que meio que tenha 3 histórias que depois vão se entrelaçar. E também se assimila bastante a uma telenovela, que não é à toa que depois fizeram uma sobre esse livro. A senhora disse uma vez que a vida não é uma lição, é uma experiência da qual você não é o agente, mas a cobaia. A vida usa a gente? Pois é. Ela usa a senhora como escritora, como cronista? Como ser humano, principalmente. O escritor não desassocia do ser humano, e então, como ser humano, ela está aí, nos surrando sempre.